Nesta semana, em nossa aula de ciências, vamos iniciar um novo tema: as plantas. Você já aprendeu, mas se faz necessário revisar, que as plantas são seres vivos que fazem parte do ciclo da vida, ou seja, elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Você também já aprendeu que a planta, como ser vivo, precisa de elementos não vivos para se desenvolver, como a água, o ar, o solo e a luz solar. Uma das características da planta, como ser vivo, é que ela depende de alimento para sobreviver e se desenvolver. E a planta produz seu próprio alimento em um processo chamado de fotossíntese. Processo esse que iremos estudar com calma nas próximas aulas. Vamos agora aprender sobre as partes das plantas. As plantas são compostas de raiz, caule e folhas. Algumas plantas, além de possuir raiz, caule, folhas, ainda possuem flores e frutos. E no interior de alguns frutos encontramos as sementes. Agora vamos estudar sobre cada parte da planta. As raízes ajudam a fixar a planta ao solo. E elas são responsáveis pela absorção de substâncias essenciais, como a água e os sais minerais. Existem diferentes tipos de raízes, mas de modo geral há uma raiz primária, principal, e várias ramificações, que são as raízes laterais, como vocês podem observar nesta imagem. Caule. O caule sustenta a planta e faz o transporte de substâncias através da planta. A água e os sais minerais são levados através de vasos existentes dentro do caule, das raízes até as folhas. A folha é a parte da planta responsável por realizar a fotossíntese, processo através do qual a planta produz o seu próprio alimento. Na célula das folhas há muitas estruturas chamadas de cloroplastos, que contêm a clorofila, que é o pigmento que dá cor verde à planta. A clorofila também absorve a luz do sol para que a fotossíntese aconteça. As flores são responsáveis pela reprodução da planta. A maioria das plantas produzem flores em alguma época. Nas flores estão os órgãos reprodutivos das plantas e delas se originam frutos e sementes. Os frutos. Os frutos talvez seja a parte da planta mais conhecida por todos nós, pois está muito presente em nossa alimentação. Os frutos são geralmente resultado do desenvolvimento do ovário após a fecundação. Os frutos abrigam e protegem as sementes. Sementes. No interior dos frutos são encontradas as sementes, que são os óvulos desenvolvidos. As sementes, se encontrarem em condições apropriadas, germinam no solo, originando novas plantas. Nessa aula, iniciamos os estudos das plantas e aprendemos as partes das plantas.